E aí, terceirão, como é que vocês estão? Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, né? A gente vai hoje ver a associação de resistores em paralelo, né? Hoje não vamos falar deles associados em série, a gente vai falar em paralelo e ver como é que funciona, então, esse tipo de associação. Bom, o esquema, eu representei ele dessa forma aqui, tá? Bom, aqui nós temos 3 resistores, R1, R2 e R3. Você veja que aqui eles estão associados, né, paralelamente ao outro. E aí, quando a gente analisa o percurso da corrente elétrica, corrente I, que percorre esse fio condutor ali, então ela tá vindo pelo fio condutor e ela vai encontrar resistores associados. Ela vai ter que dividir o seu caminho, né? Então, para que ela possa percorrer pelos resistores, ela tem que se dividir. Um pouco da corrente passa por R1, outro pouco por R2, outro pouco por R3. De forma que lá no final ela se junta de novo para formar a corrente total do circuito, tá? Então, aqui nós temos uma coisa muito interessante sobre a associação em paralelo para destacar. Olha, vamos lembrar aqui rapidinho daquela associação em série que a gente via, né, na aula passada. Lá na associação em série, nós tínhamos um resistor seguido do outro e a corrente elétrica percorria o mesmo caminho. Mas o que acontecia se esse resistor se rompesse, né, ou estragasse, né? Ele ia deixar de existir, pode exemplo, queimar, esse fio condutor ia deixar de existir e a corrente não ia conseguir atravessar para os outros resistores, ou seja, estragou todo o circuito. Aqui no paralelo, a gente tem essa vantagem, tá? Você pode ter interrompimento de corrente em um resistor, mas a corrente vai continuar passando pelos outros dois sem problema. E é por isso que a associação em paralelo é muito mais utilizada do que a associação em série, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber da associação em paralelo é que a corrente ela vai se dividir. E o que acontece para a gente descobrir a corrente total? É eu somando todas as correntes. Por quê? Olha lá no esquema que eu fiz. No final, né, depois que ela passa pela associação em paralelo, ela volta a se tornar a corrente total do circuito. Então, ela se soma. E é isso mesmo que acontece. Independente de quantos resistores tiverem em paralelo, você soma todas as correntes desses resistores. E a tensão elétrica, ou DDP, né, como a gente gosta de chamar. A tensão elétrica é uma só para toda associação, tá? Então, você tem uma tensão que ela é única para toda associação. Então, ela é igual para todos os resistores. Todos os resistores. Acompanhem tudo isso aqui no caderno, deixa o caderno de vocês completinho com tudo isso dessa aula, tá? E aí, gente, como que a gente faz para resolver os cálculos? O objetivo continua sendo o mesmo, que é encontrar uma resistência equivalente para que eu possa fazer os cálculos, ou seja, um resistor único que substitui todos aqueles associados, né? Então, disso aqui, a gente vai transformar num só, né? Que a gente vai chamar de resistor equivalente, exatamente como a gente fez na aula passada, só que agora a fórmula é outra. Olha aqui, 1 sobre resistor equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, quantos resistores tiver. E aí, se a gente for analisar como fazer esse cálculo, imagina, você vai ter aqui vários valores
que para somar vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum, e aí vai colocar no denominador, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e dar um bereguedé que os alunos não lembram mais. Então, a gente cria um macetinho para vocês lembrarem do que fazer, de que fórmula usar para descobrir o resistor equivalente. Bom, que macetinho é esse, tá? Eu só posso fazer de 2 em 2 resistores, que é usar a multiplicação entre esses resistores dividido pela soma entre eles. Tá? Então, a gente vai utilizar essa fórmula para descobrir o resistor equivalente de 2 em 2. Vocês vão ver que a gente vai fazer exemplo, tá bom?